Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 19. Hoje nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 27 a 29. Versículo 27. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo de Atos 19. Esse é um capítulo bem grande, nós estamos dividindo ele em vários versículos para ter um melhor entendimento e uma contextualização. Vejam como a palavra de Deus, ela sempre é atual e ela sempre pode ser utilizada para edificação, para reflexão. Nós estudamos versículo a versículo, não pegando alguns versículos auto-intitulados principais. Nós queremos ver todos os versículos e tentar contextualizar para que haja uma edificação e uma reflexão sobre a palavra e o ensino que Deus está querendo nos trazer. Observem como é maravilhosa a palavra de Deus, meus irmãos. Versículo 27. Então estamos falando aqui de Demétrio, que era um ourives lá em Éfeso, que produzia nichos, que produzia miniaturas do templo da deusa Diana. Só para contextualizar. Caso você não tenha visto e quiser saber do que está se tratando, pode buscar no feed o estudo anterior, que nós estamos tratando sobre esse assunto. Aqui é a continuação. Versículo 27. Não somente há perigo de a nossa profissão cair em descrédito. Observem que o perigo a qual Demétrio está se referindo aqui é que a sua profissão de ourives, fabricante e vendedor de nichos do templo, de miniaturas do templo, de imagens para adoração da deusa Diana. Aqui, meus irmãos, podemos ver claramente a primeira preocupação de Demétrio. Não se trata da fé pela deusa Diana, mas por perder o lucro com a venda dos nichos. Observem que ele não precisaria deixar de ser ourives, poderia produzir outros tipos de peça. Podemos concluir que não se trata nem de fé, pois ele não está preocupado diretamente com a deusa, e nem de sobrevivência, pois ele poderia continuar exercendo a sua profissão como ourives, porém produzindo outros tipos de peças, objetos e adereços. Mas a sua preocupação é com o lucro, através da exploração da fé de terceiros. A sua preocupação é o seu próprio lucro, que ele está extraindo através da exploração da fé. Outras pessoas creem, outras pessoas querem levar seus nichos, querem levar as suas imagens de Deus para sua casa, que no caso é a deusa Diana, né? Vamos continuar aqui no versículo 27. Como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada. Aqui é Demétrio que continua com a sua narrativa. E ser mesmo destruída a majestade que toda a Ásia e o mundo adoram. Observe, meus irmãos, que ele fala que vai ser destruída a majestade. Mas a deusa Diana em si, a sua fé na deusa Diana, em nada é explicitada aqui. Ele fala do lucro, ele fala da sua profissão e ele fala do templo. Todas essas coisas são coisas materiais, não tem nada a ver com fé.
nada se tratou até agora de espiritualidade em relação a Demétrio e a deusa Diana. Mais uma vez, Demétrio mostra o seu caráter. Nem sempre caráter é positivo. Pode ser um caráter bom e um caráter mau. Ele está preocupado com o templo e não com a deusa. Isso nos confirma as suas intenções egoístas e carnais. Cabe a nós fazermos uma reflexão sobre a nossa conduta cristã. Será que nós estamos verdadeiramente preocupados e empenhados com a palavra de Jesus e a sua obra de salvação, a obra pela qual Jesus morreu? Não é construção de templo, é salvação de almas. Ou estamos focados nos nossos próprios interesses pessoais, em busca de riquezas e status social? Lembrando, meus irmãos, que eu não sou contra a igreja, mas sim, eu sou contra algumas instituições religiosas que distorcem o objetivo da obra de Jesus, que não estão mais preocupados com a salvação da alma, mas estão preocupadas com o entretenimento, com aumentar o número de membros, aumentar a arrecadação, construir salões de festa. Não se trata mais de adorar a Deus, mas de glorificar o homem. E também os líderes religiosos corruptos, que distorcem a palavra de Deus para benefício próprio, para ganhar dinheiro, para se enriquecer às custas da exploração da fé. Assim como o exemplo de Demétrio. Demétrio aqui, meus irmãos, assim como essas instituições religiosas às quais eu estou citando, e esses líderes corruptos, eles não estão preocupados com Deus, mas com o seu lucro e com o seu templo. Cada um que julgue a si mesmo. Versículo 28. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Observem, a narrativa de Demétrio conseguiu atingir o emocional das pessoas, que se encheram de furor. Vejam o poder da palavra. O que chamamos hoje em dia de narrativa. Demétrio conseguiu manipular o sentimento das pessoas para aderirem ao seu propósito. Aqui eu vou trazer uma frase que está naquele livro, O Segredo da Mente Milionária, que ela diz assim, ó: o pensamento gera um sentimento. Então vamos falar aqui do pensamento de Demétrio. Demétrio pensou assim: poxa, esse tal de Jesus vai acabar com o meu lucro na venda das imagens e dos nichos. Esse foi o pensamento. E esse pensamento gerou um sentimento. Aqui nós estamos olhando especificamente para Demétrio, tá? Qual foi o sentimento? Nós precisamos fazer alguma coisa para barrar isso, para mantermos a nossa situação atual, que é vantajosa para nós. Então esse foi o sentimento. Qual foi a ação? Demétrio convocou os demais ourives e a população, e através do seu discurso ele conseguiu um resultado. Qual foi o resultado que ele conseguiu? Que as pessoas aderissem a esse movimento, que era o seu objetivo inicial. Qual é a arma mais poderosa e destrutiva que temos no mundo hoje? Já pararam para pensar sobre isso? Muitos podem pensar que é uma bomba atômica, que são aqueles drones, kamikaze, que nós estamos vendo nas guerras atualmente, que é a própria inteligência artificial, a tecnologia. Realmente,
tudo isso pode ser muito perigoso, mas na minha opinião, a arma mais poderosa que temos é a palavra. E a palavra, meus irmãos, ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. A palavra que eu me refiro aqui é a palavra, a fala, a comunicação, não necessariamente a palavra de Deus. Podem ver que a bomba atômica, ela está lá guardada e não está fazendo mal a ninguém. Ela só vai ser uma ferramenta de destruição se os guardadores dela receberem uma ordem de lançamento. Ou seja, a bomba só vai ter o seu potencial destrutivo ativado após uma palavra. Conseguiram entender o raciocínio? A palavra é uma arma poderosíssima que pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Cabe a cada um de nós decidir como vai utilizar essa arma. No versículo 29, meus irmãos. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram. A cidade ficou empolvorosa com as palavras, com a narrativa de Demétrio. E todos se dirigiram para o teatro, que é onde as pessoas se reuniam naquela época, arrebatando, ou seja, arrastando, os macedônios Gaio e Aristarco, que eram companheiros de Paulo. Lembram que no início da história de Demétrio ali, ele estava se virando contra Paulo e contra o Jesus a quem Paulo estava pregando. Meus irmãos, basta olharmos ao nosso redor para ter um melhor entendimento sobre isso. Muitas vezes nos deparamos com manifestações e protestos onde muitos gritam fascistas ou até mesmo comunistas, mas grande parte daquelas pessoas nem sabem diferenciar o que é o fascismo do que é o comunismo. Ou sequer sabe o motivo real daquele evento. Qual é o objetivo real por trás daquela manifestação? Lembra Demétrio ali? As pessoas acabaram se mobilizando e se sentindo motivadas a participar daquele protesto pela deusa Diana. Mas nós vimos a história de Demétrio, que a preocupação real de Demétrio, quando ele começou o movimento, era manter o seu lucro e a sua profissão. Outros foram manipulados e, sem perceber, estavam contribuindo para o objetivo principal, que era a manutenção do lucro de Demétrio. Talvez, irmãos, estejam ali essas pessoas tomadas de forte emoção, causada pela narrativa, sequer sabem o objetivo do movimento, que é o que eu acabei de explicar, usando a história de Demétrio. Eu quero trazer a vocês aqui para que haja reflexão e entendimento. Nós estamos vivendo nesse momento diante daquele caso famoso do Charlie Kirk, que foi assassinado nos Estados Unidos. Ele era um ativista de direita, era cristão, era um pai de família, um jovem de 31 anos, com 2 filhas pequenas, que foi assassinado brutalmente, covardemente, por um jovem de 22 anos, apenas por terem pontos de vista diferentes, opiniões diferentes. É um motivo banal, meus irmãos, é um motivo torpe. Não interessa se o cara é de esquerda ou de direita. Foi uma morte absurda, banal, sem motivação. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, não ao Charlie Kirk, mas ao Tyler Robinson. Quem é Tyler Robinson? Tyler Robinson é um jovem de 22 anos, estudante, filho de um xerife, que seria um policial lá, né, com uma dona de casa, universitário, tinha um relacionamento, uma namorada,
não quero entrar no mérito aqui do relacionamento dele, que foi motivado por uma narrativa, meus irmãos, preste atenção, ele não tinha nenhum motivo real para que ele cometesse esse crime, a não ser uma narrativa ideológica que causou nele um sentimento de forte emoção e o conduziu ao descontrole. E ele acabou cometendo esse crime bárbaro. Mas vejam, meus irmãos, a importância do entendimento. Agora, Tyler está sendo julgado, estão pedindo pena de morte ou prisão perpétua para ele. Os seus pais o abandonaram, repudiando a sua atitude inadmissível. A pessoa com quem ele tinha um relacionamento também o abandonou. Os seus amigos, entre aspas, do movimento ideológico que o conduziram a essa situação também o abandonaram, e ele está sozinho, enfrentando uma possível pena de morte, completamente abandonado. Será que realmente valeu a pena para o Tyler tudo isso? Obviamente não, meus irmãos. Mas e para o Kirk? Também não. Foram duas pessoas utilizadas por um objetivo que a gente não sabe qual é. A manipulação de terceiros, que esses sim se beneficiaram tanto da morte de Kirk, como da ferramenta que foi utilizada e agora descartada, o Tyler Robinson. Tudo isso, meus irmãos, é o afastamento de Deus. Os valores da sociedade ao qual nós lutamos e defendemos são valores cristãos. São os valores que estão escritos na Bíblia. E nós estamos cada vez mais nos afastando dele. E é por isso que a sociedade está tomando o rumo que hoje nós estamos vendo e vivendo. Que nós possamos voltar a Deus, que nós possamos nos tornar cristãos melhores e lutarmos pela nossa sociedade e pelos valores cristãos, para que haja paz entre as nações, que haja paz entre os povos de Deus. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.